Entrou agora. Beleza, então. Pessoal, para hoje, a gente não vai falar de infográfico, viu? Acabamos o assunto infográfico. Eu acho que o que a gente fez já foi suficiente, né? Deu para explorar bastante. Então, agora a gente vai começar a se preparar, assim, né? Melhor para esse ano que acho que é muito decisivo na vida de vocês, né? Muitos de vocês vão prestar Enem, alguns vão prestar vestibular, alguns ainda não sabem o que vão fazer, né? Então, talvez eu possa ajudar a contribuir aí para as escolhas de vocês. Então, o que eu pensei hoje? Falar um pouquinho sobre essa organização de estudos, tá? E para a gente conversar o que pode ser feito nas próximas aulas para ajudar vocês a estudarem para o Enem. Então, primeiro eu vou mostrar aqui, vou compartilhar um vídeo de uma pessoa bem chegada, assim, minha, para vocês se inspirarem um pouquinho, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui, tá? Deixa eu só... Tá dando para ver? Já apareceu para vocês? Sim. Só vou colocar aqui o áudio. Eu sempre esqueço. Deixa eu ver. Compartilhar o som. Olá! Hoje eu vim contar para vocês o meu caso de amor com a Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Em 2007, eu estava no terceiro colegial e decidi que prestaria o vestibular da Unesp para a licenciatura em matemática. E então, passei. No ano seguinte, conheci a minha turma, onde eu passaria a ficar 4 anos, que é o prazo, né, para terminar o curso. Ano a ano, várias disciplinas passando, momentos com o pessoal da van, eventos científicos onde eu tive o privilégio de participar da organização. Muitos amigos fui fazendo nesse período, amigos que levo até hoje. Muitas aulas, muitos desafios a serem feitos, muita aprendizagem. A Unesp também me proporcionou a conhecer lugares onde eu nunca imaginaria estar. É o caso do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro. E é claro que eu já estava no Rio de Janeiro, aproveitei para conhecer o Copacabana Palace, o Cristo Redentor. Outro lugar que eu nem sonhava em conhecer era o interior da Paraíba, onde pelo projeto Rondon eu pude participar e levar um pouco do meu aprendizado para outras pessoas. A minha turma foi terminando e eu fui ficando para trás, porque peguei algumas DPs. Mas isso não fez eu desistir. Continuei estudando, fui no baile de formatura da minha turma e uns 3 anos depois eu consegui me formar. Consegui vestir a tão sonhada beca. Foi uma emoção tremenda ver toda a minha família, todos os meus amigos. E para ter certeza que eu estava me formando, até participei da homenagem aos pais. Foi muito emocionante. Mas acabou? Não. Agora eu sou professora e eu quero ajudar a outros alunos, outras pessoas a chegarem a conquistar os seus sonhos. Para isso, continuo estudando, continuo apresentando os meus trabalhos e eu tenho um recadinho para você. Nunca deixe de sonhar, nunca deixe a sua luz se apagar. Nossa, Natália, nem parece você. Vocês viram, né, gente? Uns quilinhos A moça desse a vídeo tem uma mais. voz igualzinha a sua.
Oi? A moça desse vídeo tem Acho uma que você voz igualzinha conhece à bem. sua. Eu acho que ela conhece bem a pessoa. Também Conheço. acho. É idêntico, Você é mano. bem íntima, né? Ai, peraí, gente, acho que tá rodando aqui. Tava rolando um outro vídeo aqui. Ai, senhor, pronto, já sumiu aqui. Então, né, essa pessoinha aí, Ah, eu me emocionei. essa pessoinha aí do vídeo, né, bem chegada, eu vou explicar, né, esse vídeo eu fiz o ano passado para os alunos da escola que eu estava, né, lá do Verdão, da Barra, já tinha aparecido o vídeo, né? Tem gente falando que não viu? Ai, meu Ah, eu Deus. vi, normal. Oxi. Quem que falou que não viu? Deixa eu ver. João Matheus, não apareceu o vídeo? A Bianca Guedes também não conseguiu assistir. Ai, mas depois eu mando o link para vocês, tá bom? Eu ouço você falar, mas aí o vídeo ficou mudo. Ai, Oxi, que que estranho. estranho. Depois eu mostro, então, eu mando para vocês o link, tá? Do vídeo. bom. Ah, poxa vida. Mas, então, né, esse vídeo eu fiz ano passado pro pessoal que eu dava aula, né, que estava no terceiro colegial, e eles, assim, né, foi uma época que tinha aberto inscrição para o vestibular da Unesp, e poucos alunos estavam interessados, né, em prestar o vestibular. E o ano passado, devido à pandemia, foi diminuído, assim, o valor da taxa da inscrição, né, para deixar, assim, para eles terem mais oportunidade de poder fazer. E aí, a gestão da escola orientou para que os professores que tivessem feito o Nesp conversassem com os alunos, né? E eu pensei, então, em fazer o vídeo, porque eu tinha muita foto, muita coisa para falar, então eu falei, vou fazer um vídeo, é mais rápido. E, assim, eu gosto bastante de falar sobre a minha história, porque eu me orgulho dela, né? E eu tô hoje num lugar onde eu gosto de estar, né? Que é estar dando aula, né? De matemática, estar na escola pública, porque eu sempre estudei em escola pública, então estou dando aula em escola pública. E, assim, por mais que durante a faculdade eu estava trabalhando também, então por isso que eu acabei pegando várias DPs, não foram algumas, foram várias DPs, né? E um curso que era para ter durado 4 anos, eu acabei fazendo em 7 anos, né? Então eu fiz muito, eu fiz quase 2 faculdades. E assim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque esse tempo que eu fiquei a mais na faculdade foi o que serviu para eu amadurecer mesmo, foi os 3 anos que eu participei de projeto de extensão, de iniciação científica, que daí eu consegui participar do projeto Rondon, né, que me levou lá para o interior da Paraíba. Então, foi o que eu precisava, assim, para crescer, para amadurecer, né? Ô, professora, Oi, Rayane. você que bancava ou era a Unesp para fazer As vi- essas viagens? As viagens, é assim, Isso. quando a gente participa de projeto de extensão, iniciação, normalmente tem uma bolsa, né? Então, eu já fiz um projeto que a bolsa era, acho que R$ 300 por mês, e teve um outro que a bolsa, acho que era 450 por mês. Então, o projeto, sei lá, durava 10 meses, mais ou menos, então a gente recebia esse valor. 10 tem projeto que dura 6 meses, né? Então a gente já recebe esse valor. Quando a gente escreve um artigo científico e envia para um evento, né, de educação, se o seu trabalho for aceito para ser apresentado, aí eu consigo pedir um auxílio evento, né? Que daí a faculdade ela dá um auxílio para eu poder ir viajar. Então, que nem quando eu fui para o Rio de Janeiro, que foi no meu segundo ano de faculdade, eu não conhecia muito sobre esses auxílios, sabe? Eu não me inteirava assim, né? Não entendia muito. Então, eu não pedi antes de ir para o Rio de Janeiro. Mas quando eu voltei, eu podia pedir o reembolso. Só que eles não reembolsaram tudo, né? Eles, tipo, me deram R$ 200 na época.
Mas daí já ajudou, né, para pagar alguma coisa. Agora, teve um pessoal que pediu um auxílio antes e eles receberam bem mais do que eu. Essa viagem que eu fui para o interior da Paraíba, pelo Projeto Rondon, o Projeto Rondon ele é um projeto do governo federal, né? Então, ele é para o Brasil inteiro, então tinha universitários do Brasil inteiro, do Brasil todo, vários estados, várias universidades públicas e particulares, e todos os alunos que foram, ninguém precisou pagar nada, né? Porque o governo federal que bancou, então bancou a viagem de avião, bancou a estadia, né, nossa, que né, a gente ficou numa uma casa que é tipo casa, ai, como eu posso falar? Que era tipo uma catequese, sabe? Na cidade onde a gente ficou. Então, lá a gente dormia, lá a gente comia, né? Tudo de graça. E, além disso, a faculdade, a Unesp, ela deu um auxílio, né? Um valor lá que a gente podia levar para poder gastar, né? Com o que a gente quisesse, porque a gente ficou 10 dias lá. Então, a viagem do Projeto Rondon foi toda gratuita e ainda a gente ganhou, né? Um valor ali para levar. Por quê? E o que vocês faziam lá? Então, lá é assim, a gente organizou várias atividades para fazer com professores e crianças. Então, tinha desde curso preparatório, curso de aperfeiçoamento para professores e atividades para crianças, como tipo atividade para pintar, para contar história, para contar lendas do folclore, para ensinar higiene pessoal, atividades esportivas. Aí tinha atividades com adolescentes para ensinar sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, para falar de drogas, também de doenças psicológicas. Então, assim, por quê, né? Os universitários que foram da Unesp, que foram 8, tinha 4 universitários de psicologia, 4 de psicologia, 2 de educação física, 1 de pedagogia e 1 de matemática. Então, como eu era de matemática, eu não ia ensinar matemática, né, para o pessoal lá. Então, eu escolhi fazer atividades com as crianças. Então, eu fazia atividade de pintura, atividade de contar história, de contar lenda de folclore, eu auxiliava nas atividades esportivas. Então, foi muito bacana, né? E o pessoal que era mais, assim, da pedagogia, da psicologia, fez os cursos para os professores. Gente, assim, é maravilhoso, sabe? Você ir para um lugar desse e levar o seu conhecimento e ouvir as histórias das pessoas que moram lá, né? Então é muito grandioso. Eu voltei de lá com outra cabeça, sabe? E então, assim, o que eu queria mostrar para vocês? Que a faculdade ela vai muito além do diploma da sua formação. Então, eu não saí da faculdade apenas com um diploma de licenciatura em matemática, eu não saí apenas preparada para dar aula de matemática, né? Ainda nem sei se eu fui preparada para dar aula de matemática, porque a gente aprende muito mais mesmo quando a gente vai começar, né, a trabalhar na sala de aula. Mas eu tenho certeza que eu saí da faculdade sendo uma pessoa melhor, sendo um ser humano melhor, e querendo a mudança, assim, no mundo, né? Parece que tipo, acha que você vai mudar o mundo, né? Não, eu acho que a gente pode, né? Se todo mundo fizer a sua parte. Então, a gente sai com um pensamento desse, né? Um pensamento grandão desse. Então, é só estando lá para vocês saberem, para vocês vivenciarem isso e entender o que eu estou falando, né? Então, é esse incentivo, é essa motivação que eu queria dar para vocês hoje. E com isso, é fácil, né? Qual que é o procedimento? Né? A gente está no 3º colegial agora, o que a gente precisa fazer, então, para entrar numa faculdade? Eu não quero faculdade ainda, né? Eu quero fazer um curso técnico,
ou eu quero trabalhar, juntar uma grana para poder fazer uma faculdade, né? Então tá, mesmo assim vocês precisam se organizar, né? Tem que ter uma organização assim do quanto eu vou ter que trabalhar, do quanto de dinheiro eu vou querer ter, né? Então vocês precisam pensar nisso, né? Não estou falando assim de serem pressionados para pensar nisso. Você tem que ter uma escolha agora, né? Não é bem assim, mas tem que ter um sonho, né? Porque quando a gente não tem sonho nenhum, qualquer coisa serve, né? Você vai aceitar o que tiver ali na frente e pode não ser tão legal, tá? Então eu vou compartilhar aqui de novo, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu encontrei alguns sites, né, que eu achei legal o jeito que foram organizadas as informações sobre as escolhas, né, durante o ensino médio e como organizar o tempo de estudos, tá? Então, aqui, esse site, todos esses sites aqui que eu coloquei, né, os 3 sites e mais o link do vídeo, eu já deixei lá na pasta do Classroom, tá? Para vocês terem acesso depois. Mas o que eu gostaria que vocês fossem refletindo, fossem pensando, né? A gente está agora no terceiro, e aí, o que vai fazer, né? Quando terminar o terceiro. Eu acho que é o que vocês mais devem pensar. Nessa frase, né, conclui o ensino médio agora, eu até fiz uma eletiva o ano passado, lá na escola que eu estava, fiz uma eletiva junto com a professora de língua portuguesa, que o nome da eletiva era assim, de repente 18. E agora, bicho? Né? Por quê, né? O e agora, bicho, né? O bicho se refere ao calouro, né? A quem entra na faculdade. Mas, assim, não necessariamente porque você precisaria prestar um vestibular, mas mais porque o que você vai fazer agora, depois que terminar o ensino médio, né? E o que eu falei para os alunos, né, durante essa eletiva? A gente explicou, tem alunos que não querem entrar na faculdade, não querem fazer curso técnico, querem trabalhar, tem alunos que querem sair de casa, não quer mais morar com os pais, tem alunos que querem tirar carta. Então, a gente foi mostrando, né, que tudo o que você for pensar em fazer precisa de uma organização, né? Então, a gente até falou para eles como tirar uma carta, o que você precisa fazer para tirar uma carta, que documentos você precisa ter, quanto que custa para tirar uma carta, né? Que daí você vai entender o quanto você vai precisar trabalhar para, né, gastar. Quero morar sozinho, o quanto você gasta para morar sozinha, né? Então, tudo isso a gente foi passando para eles. Inclusive, a gente falou até de intercâmbio, porque tem alunos que pensam em fazer intercâmbio, né, em morar um tempo em outro país, né, e ter uma experiência diferente, trabalhar, né, enfim. E a gente até trouxe uma moça, estão pedindo para fazer uma eletiva desse semestre que vem, morro de vontade de fazer, quem sabe, não rola. Aí, o ano passado, a gente até fez uma entrevista com uma moça que tem uma escola de inglês na Barra Bonita, e ela fez um intercâmbio, né? Quando ela era mais nova, fez um intercâmbio nos Estados Unidos, e ela contou a experiência dela. Tem esse vídeo no meu canal no YouTube, depois eu posso até mandar o link para vocês. Gente, ela fala muita coisa, ela conta muitas histórias que a gente nem imaginaria que poderia acontecer, sabe? Porque quando a gente pensa em fazer um intercâmbio, a única coisa, vou ter que aprender a falar outra língua e pronto. Mas a questão cultural, ela pega muito, né? E aí esse aprendizado que a gente vai carregar depois. Então, é bem bacana, tá? Então, esse site aqui, essa matéria, ela vai indicar, né, algumas oportunidades, né? O que você poderia pensar em fazer, né? Então, aqui, por exemplo, procurar uma vaga de emprego. Então, logo que você termina o ensino médio, se você, ou eu vou prestar vestibular, não conseguir passar, enquanto isso eu vou trabalhar para juntar uma grana. Tá, mas assim, tentem, né, se vocês conseguirem procurar um emprego já direcionado para aquilo que vocês querem fazer na faculdade, já é um aprendizado também, né?
Vocês já vão praticando algo que lá na frente vocês vão aprender na teoria. Também seria interessante. Aí entrar na faculdade, né? Quais os caminhos para entrar na faculdade? Bom, primeiro de tudo, né? Tem faculdade que dá para entrar pelo Enem e tem faculdade que tem o vestibular próprio ali. Então, o Enem é importantíssimo vocês fazerem, porque ele abre, assim, muitas portas para o ingresso no ensino superior, né? Até para as faculdades particulares, porque tem programas do governo que bancam, né, essas bolsas nas universidades particulares. Então, tem o programa FIES, que é de financiamento, que daí você faz a faculdade e depois que termina você vai pagar. Aí tem o ProUni, tem o SISU, tinha um programa um tempo atrás, eu não sei se ainda existe, depois eu posso até procurar para vocês para trazer certinho, acredito que seja até o ProUni, que daí você faz a faculdade e aos finais de semana você faz projetos, desenvolve projetos na escola da família, né? Nas escolas públicas. Então, é bem legal, né? Traz um aprendizado e esse projeto, esse programa da escola da família, para alguns cursos serve também como estágio, né? Se eu não me engano. Então, é bem legal. Então, o Enem, ele, assim, é uma porta gigante, né? Assim, o Enem, ele até servia um tempo atrás para quem não tinha ensino médio concluído, prestava o Enem e conseguia a certificação. Hoje em dia, foi separado, agora é uma outra prova, né? Que serve para a pessoa se certificar no ensino médio. Agora eles separaram, mas antes, tudo era pelo Enem. Então, vale muito a pena. Universidades federais, né? Que nem o UFSCar, é pelo Enem. Quando eu prestei o UFSCar, gente, ó, em 2007, eu prestei vestibular, né? Eu prestei o Unesp e o UFSCar. Eu lembro que era assim, a Unesp não era de primeira fase, segunda fase, era tudo junto, né? Então, eu fiz a prova domingo, segunda e terça, eu fiz vestibular da Unesp, quarta, quinta e sexta eu fiz o UFSCar, que tinha vestibular da UFSCar. Era muito puxado, muito puxado. Agora não, agora eles colocam, separam em fases, é mais organizado, né? Tem ali um tempo para respirar de uma prova para outra. Eu acho que está mais organizado nesse sentido. Fazer um intercâmbio. Ah, ainda aqui dentro, né? Que eu esqueci de comentar. Tem cursos, né? Que são bacharelado e tem cursos que são licenciatura. Então, eu vou trazer para vocês também, explicando certinho, né? O que serve, né? Para que serve fazer um bacharel e para que serve fazer uma licenciatura, né? Porque às vezes você indica lá, eu vou fazer bacharel em educação física. Aí você presta, entra, é classificado, né? Vai fazer a faculdade. Quando você está lá na faculdade, você descobre que bacharel em educação física não pode dar aula na escola. E aí, o que você vai fazer, né? Então, assim, é bom vocês... Por quê? Porque bacharel em educação física, você vai aprender durante a sua faculdade a trabalhar mais, assim, em academia, né? Então, com projetos direcionados, assim, a não ter um ensino, né? Você não vai ensinar para a pessoa, você vai fazer a pessoa praticar, vamos dizer assim, né? E a licenciatura vai te preparar para dar aula, então você vai ensinar, né, os alunos e tem todo um jeito para ensinar, porque na licenciatura você tem aulas sobre educação. Então, assim, que nem, eu vou fazer faculdade de matemática, né? Gente, quando eu fui fazer a faculdade de matemática, eu achava que iam fazer assim, ó, ia passar tudo que existe no mundo sobre matemática, eu ia aprender um monte de coisa, tudo que eu tenho que ensinar sobre matemática, tudo que é avançado, e não é assim, né? Na faculdade, a gente tem um aprofundamento daquilo que a gente vê
durante a vida toda escolar. Na faculdade a gente tem um aprofundamento e tem as matérias de educação. Então, a gente precisa entender de leis de educação, a gente precisa entender sobre metodologias de educação, sobre teorias de educação, né? É um estudo muito avançado, né? Então, por que que eu estou na sala de aula? Porque eu sei como o aluno tem que aprender, eu sei qual é o caminho que eu tenho que fazer, né? Então, um professor dar uma aula não é simplesmente pegar, escolher o exercício ali, qualquer exercício, né? E colocar na lousa, resolver, explicar. Não é assim, né? A gente tem uma preparação para isso, né? O professor escolher, resolver passar primeiro aquele exercício, depois o outro exercício, e não o contrário, é porque ele vê um sentido para aquilo, né? Ele teve uma preparação que ele acha que o exercício 1 o aluno vai fazer e depois ele vai estar melhor preparado para fazer o exercício 2, né? Então, são questões teóricas que para a gente estar melhor preparados para poder dar essa aula, tá? No Brasil, para um professor, para uma pessoa poder dar aula, ela precisa de licenciatura, tá? Por quê? É lei, né? Isso tem algo que rege ali, que diz que para poder dar aula tem que ter licenciatura. Tem países que não é dessa forma, porque é um outro tipo de lei, é um outro tipo de organização. Tem lugares que eles pedem apenas a experiência, né? Então, se a pessoa tiver experiência, ela pode dar aula, tá? Uns 2 anos atrás, estava uma discussão sobre isso, porque queriam pegar pessoas que tinham bacharel para poder, né, dar aula em sala de aula. Eu não, sinceramente, eu não sei para onde foi essa discussão, tá? Mas eu acho Natália, erradíssimo. mas bacharel não é além do estudo? Tipo, você termina a faculdade, aí você vai fazer bacharelado disso. Não é um estudo além? Você foca mais naquilo? Ou Qualquer é... tipo uma especialização, você quer dizer? Isso, é como... Pra mim, eu achava que era. Tipo, você terminava a escola, a faculdade, aí você vinha bacharel, mestrado, doutorado. Não, é assim, ó, a graduação, que é a faculdade, né, é um curso depois do ensino médio. Então, a gente tem a graduação, né? Essa graduação, por que graduação? Porque você vai ser graduado, você vai ter um diploma, tá? Então, por isso, graduação. Aí, a sua graduação, ela pode ser bacharel ou licenciatura. Existem cursos que não têm esse título, bacharel, licenciatura, porque é só aquilo mesmo, tá? Não vou me arriscar, assim, a dar certeza de algum, mas vamos supor RP, Relações Públicas. Quem faz relações públicas. Não tem assim, é bacharel em relações públicas ou licenciatura em relações públicas. Não, é apenas relações públicas. Então, você vai ser graduado em relações públicas. Tô dando um exemplo que eu nem sei se existe, tá bom? Então, agora, por exemplo, matemática, física, química, biologia, educação física, esses cursos que vocês veem em sala de aula, então ele pode ter bacharelado e ele pode ter licenciatura, que nem psicologia, né? Nossa, nem sei se existe licenciatura em psicologia, acho que nem tem, viu, gente? Ah, não tem porque não tem matéria de psicologia na escola, disfarce. É que quando eu estudei no ensino médio, eu tive psicologia na primeira série de ensino médio. Mas sociologia, né, que são ciências sociais, tem bacharel e tem licenciatura, tá? Então, aí, ó, Vitor, eu sei que vocês não são leigos nisso, por isso que eu acho que eu vou trazer até bem melhor organizado para vocês entenderem um pouquinho o que significa, tá? Porque depois da graduação, depois que você termina a faculdade, o que você pode fazer? Você pode fazer uma especialização, você pode fazer uma pós-graduação que é tipo um curso só a mais, você pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, né? Aí eu vou trazer também assim,
eu quero, por exemplo, o meu PV é dar aula na faculdade. Tipo, eu tô falando de mim mesmo, Natália. O meu PV é dar aula na faculdade. O que que eu preciso para dar aula na faculdade? Primeiro, eu precisava ter feito a faculdade de licenciatura, né? Fiz, ok. E que mais? O que que eu preciso agora? Agora eu preciso fazer mestrado, doutorado e talvez até um pós-doutorado. Então, tem um belo caminho pela frente ainda, né? Então, a gente precisa entender esses caminhos, né? Que nem eu vejo alguns alunos colocam que o PV vamos ver, cirurgião dentista. Vai, vamos pensar assim. Então tá, mas existe faculdade de para cirurgião dentista? Né? Uma faculdade assim bem específica? Não. Primeiro você vai fazer odonto. Odonto e depois vai se especializar, né? E isso, Jéssica. Primeiro você faz, né, o geralzão e depois você se especializa. Exatamente. É igual medicina. Uhum. Medicina, você faz medicina geral, né? Que daí pode ver que tem esses clínicos gerais. Por quê? Ele fez apenas medicina, ainda não terminou a especialização, né? E ainda ele vai se aprofundar, vai fazer uma especialização. Pode ver quando vocês vão assim na Santa Casa, no São Judas, né? Aqui em Jaú, às vezes tem médico super novinho lá atendendo, né? Porque ainda eles estão fazendo alguma especialização, né? Então, ainda eles vão se preparar para serem aquilo lá que eles queriam ser, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Legal que alguns já saibam, já entendem mais ou menos o significado desses termos, mas quem não entende, fica tranquilo, tá? Quando estava no terceiro colegial, eu também não sabia nada disso. Eu não sabia nem como entrava na faculdade, eu não sabia que tinha que fazer vestibular, eu não era preparada, né? E quem me ajudou foram os meus professores, foi o diretor da escola que eu estudava, né? Então, a gente está aqui para orientar vocês, tá? O que vocês precisarem sobre isso, pode perguntar. Aí eu tento trazer já, então, na próxima aula, mais organizado aqui esses nomes para explicar para vocês, tá bom? Do intercâmbio, existem várias, assim, maneiras, várias possibilidades de fazer o intercâmbio. Você pode se inscrever através de alguns programas que tem, se você estiver na faculdade, né? Tem alguns programas dentro da faculdade pública, que daí você vai fazer um intercâmbio, né? E você ganha uma bolsa também. Então, você vai estudar, né? O mesmo curso que você está fazendo. Eu estou fazendo matemática, então eu vou fazer matemática lá na Espanha, ou lá no Canadá, ou em Portugal, né? Então, eu falei esses 3 países porque quando eu fiz a faculdade, eu tive colegas que foram para esses países. E às vezes você fica 6 meses, 1 ano. Teve um colega que foi para o Canadá e ficou 2 anos no Canadá. Então, dependendo, né, o programa que é oferecido. E aí você ganha uma bolsa, né, um valor em dinheiro para se manter nesse lugar, para se manter nesse país, tá? Existem intercâmbios que daí tem agência, né, de intercâmbio, você vai na agência e fala, eu quero fazer um intercâmbio de 1 mês para aprender uma língua, né? Quero fazer curso de inglês. E quero fazer 1 mês só, né? Eu vou pagar. Então, aí a pessoa vai falar, então você vai gastar, sei lá, 10 mil reais para ficar 1 mês. Nesses 10 mil está incluído a estadia, alimentação, seguro, enfim, né? Eles passam o valor. Ou senão você vai na agência e fala, olha, eu quero fazer um intercâmbio de 3 meses, mas eu quero fazer curso de inglês, eu quero trabalhar. Então, enquanto eu trabalho, eu faço curso, né, para poder me manter. Então, aí o dinheiro que você vai investir vai ser bem menor. Por quê? Você vai ir para o país e vai trabalhar durante um tempo. Maioria desses empregos, né, que duram poucos meses, é de babá, tá? Não sei qual outra possibilidade que tem, mas a maioria ou é de babá ou de trabalhar em parques, em
lugares, assim, em pontos turísticos, tá? Eu tive um amigo que foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio e ele trabalhou num parque, num lugar lá que era de esqui, né? Então, assim, existem várias possibilidades, tá? Só estou mostrando algumas para vocês. Vocês são novos, muito novos, sim, acho que é uma experiência incrível fazer um intercâmbio, sabe? Se vocês tiverem essa possibilidade, abraça. Prestar concurso. Ah, outra coisa do intercâmbio é que quando você vai assim para trabalhar, tem idade, tem limite de idade. Eu acho que o máximo que eles aceitam é tipo 27 anos, né? Dependendo do lugar, do país. Tem alguns que aceitam até 25, alguns até 27, tá? Para poder ir. Concurso público, também, gente, é outra possibilidade. Sempre abre concurso público para a prefeitura, né? Por exemplo, em Jaú. Então, tem algumas funções que exigem apenas o ensino médio. Então, é também, né, algo legal, né? Porque vai te dar uma estabilidade financeira e os benefícios, né, de um concurso público. Então, vai ter um ticket de alimentação de prefeitura bem alto, vale muito a pena, tá? Então, é legal também concurso público. Fazer trabalho voluntário, né? Mesmo se vocês estiverem fazendo faculdade, que não seja lá pelo ProUni, tenta, assim, aí uma vez por mês que seja na escola, né? Pode ser até a escola que você estudou, vai levar lá para os seus colegas, né? Sua experiência, conversar com eles, contar o que aconteceu, ou então, você toca violão, vai lá ensinar, né, uns acordes de violão, sabe, coisas assim, é grandioso, sabe, fazer trabalho voluntário. Daí eu falei também já do curso técnico, o curso técnico é legal também, por exemplo, assim, eu quero fazer enfermagem, faculdade de enfermagem, mas eu não tenho certeza, assim, absoluta se é isso que eu quero. Então, o que dá para você fazer? Faz um curso técnico em enfermagem primeiro, né? Você vai ser auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, vai trabalhar um tempinho no hospital e você vai ver, né, se é isso mesmo, ou se não, ou você vai começar a ter as aulas ali do técnico de enfermagem e já ver que não é bem aquilo. Então, é algo assim que leva menos tempo, né, para concluir. Você vai ter uma experiência, né, já vai poder até trabalhar e depois fazer a faculdade, tá? Então, curso técnico é muito bacana. Eu me arrependo muito de não ter feito curso técnico quando eu estava no ensino médio, durante o ensino médio ou depois que eu terminei. Nutrição, Felipe, nossa, deve ser muito legal fazer nutrição. E, consegue emprego, acho que muito fácil, viu? Porque hoje em dia, gente, o povo procura muito, muito técnico em nutrição para trabalhar em empresas, né? Empresas grandes, assim, que servem almoço, sabe? Que serve refeição para os funcionários, tem que ter um técnico de nutrição, né? Então, assim, é um curso, né? Tanto o curso técnico quanto a faculdade, eu acho que tem bastante vagas por aí. Bem legal. Gente, eu falo demais, né? Vocês estão mais quietinhos hoje, porque na última aula vocês falaram muito? Foi muita discussão? Não sei, não estava presente. Não, Não. eu acho que tá todo mundo prestando atenção, ou todo mundo focadão. Então tá bom. Porque, gente, se deixar eu falar, nossa senhora. Bom, aqui, e o último que aparece aqui, sobre um teste vocacional, tá? Minha opinião, eu não gosto de teste vocacional, sinceramente, porque todos os que eu fiz direcionou eu para um lugar onde eu não queria fazer faculdade, assim, né? Para cursos que eu não queria fazer. Então,
Eu não sirvo para teste vocacional. Se vocês fazem teste vocacional e direciona para algo assim que você já tem algum interesse, então legal. O que eu acho mais bacana do que teste vocacional? Vocês colocarem no Google assim, por exemplo, eu gosto de eu gosto de ar puro, cozinhar e, sei lá, ouvir música. Que curso eu poderia fazer? Sabe, coisas assim? Tipo, tudo bem que eu chutei o balde e falei coisa nada a ver relacionada, né? Mas assim, coloca sobre aquilo que você gosta, ou sobre as matérias que você gosta, e vê o que aparece ali de curso. Eu acho que é mais bacana procurar assim do que fazer teste. E outra coisa, quem pensa em fazer faculdade, ou quem pensa em prestar concurso, ou fazer curso técnico, intercâmbio, também procura no Google. Eu penso em fazer um intercâmbio para a França, né? Então, entra lá no Google, digita França, vai no Google Maps e dá uma andada pela França, assim, sabe? Pelo computador, para você ver como é o lugar. E daí isso vai te animar, isso vai fazer você focar mais, sabe? Eu quero fazer o curso técnico em nutrição, então já dá uma procurada, vê profissões que tem, né? Quanto que ganha fazendo quem tem técnico em nutrição, né? Onde dá para trabalhar, tá? Então, assim, procurem, né? Dê um Google, tá bom? Gente, já deu horário, né? Falei demais. Muito obrigada quem ficou até agora. Para a próxima aula, eu já começo a trazer mais direcionado para o Enem, então. E lá no Classroom tem o que é para vocês fazerem, tá? Escrever um pouquinho sobre a rotina de estudos e postar uma foto do lugarzinho onde vocês costumam assistir aula, tá bom? Aí só postar lá. Qualquer coisa é só chamar.